Bolsas, cartões de banco, carteiras, até guarda-chuva. E acredite, até mesmo uma sanduicheira estão entre os objetos esquecidos no terminal rodoviário aqui da capital. E os documentos pessoais são os itens mais esquecidos. São mais de 150 documentos de identificação e mais de 100 cartões de banco. E o responsável pelo setor de achados e perdido fala dos números que só têm crescido. O mais comum normalmente é identidade, CPF, mas principalmente os cartões de bancos. Mas às vezes acontece das pessoas esquecerem também malas ou demais documentos também. Em relação a pastas, elas esquecem nos bancos. Em cartões de banco normalmente é esquecido no caixa eletrônico, a pessoa vai fazer a transação e acaba esquecendo, às vezes na pressa, de recolher o documento. E em relação a documentos pessoais mesmo, normalmente é durante a compra da passagem, a pessoa pega a passagem, esquece os documentos com o atendente ou esquece em cima do balcão. A expectativa é que o fluxo de passageiros aumente nesse mês de julho aqui no terminal rodoviário. Mas e a quantidade de pertences perdidos também pode aumentar. E a recomendação que fica é que os passageiros precisam ter a atenção redobrada. Tem um pouco mais de atenção quando terminar a transação, atenção na bancada quando estiver fazendo o atendimento e receber a passagem, conferir se está com os documentos em mãos. Antes de entrar no ônibus também conferir se está com a passagem em mãos e está com os documentos. Conferir também, enquanto vai guardar as malas dentro do ônibus, a pessoa está olhando também se as malas realmente foram colocadas dentro, porque eventualmente acontece da pessoa não estar olhando, conferindo e a mala acabar ficando na rodoviária. Na vida, quando obstáculos aparecem e parecem ser o fim, podem ser a oportunidade de uma nova trajetória. Os empecilhos são como temperos que realçam o sabor da vitória. Conheça uma história de superação, chamada Jefferson Dantas Félix. Para ele, a sua limitação é apenas um detalhe. Sou Jefferson Dantas, tenho 34 anos, tenho 2 filhos, Jorge e Ágata, tenho uma esposa chamada Silvani, sou aposentado e pratico jiu-jitsu. Em 2014 eu fiz uma cirurgia na medula. Aí de lá para cá eu fiquei limitado de algumas coisas, perdi a força do lado esquerdo e a força de alguns membros do corpo. Eu vim lutando aí contra o tempo, lutando aí pela vida, pela saúde, tipo que deu quase depressão, né, por causa de não poder fazer o que a gente gosta. Aí o jiu-jitsu veio a calhar que entrou na hora certa, que foi no momento difícil que eu estava na minha vida, que não tinha muita coisa para fazer. Aí me apresentaram o esporte jiu-jitsu, eu abracei. Tá dando tudo certo. A Silvani, esposa de Jefferson, que também é conhecido como JV, conta como foi o início de tudo e como o esporte ajudou a superar. De cara, sempre é um choque, eu acho que para qualquer pessoa. Só que sempre assim, ele sempre teve a mim e eu sempre tive a ele. E aí a gente tem, o fato da gente ter filho ajuda muito, sabe? Porque a gente sempre é a nossa base, sempre é os filhos da gente. E aí estamos aqui hoje para contar a história. O Jefferson é um exemplo de pessoa, sabe? Ele inspira bastante pessoas, porque em momento algum ele desistiu, em momento algum ele parou, e aí sempre a cabeça erguida, sabe? Ele inspira muitas pessoas que normalmente estão bem fisicamente, de saúde, só que são pessoas fracas mentalmente, né? E ele é o oposto de tudo isso. Então, assim, ele me incentivou muito. Sempre ele me chamava e eu sempre neguei. Só que aí a gente não resiste. Como existe uma frase no jiu-jitsu, se uma pessoa vê uma luta de jiu-jitsu, ele não vai querer participar. Só vai participar depois do primeiro rola. Só bastou uma vez. Viciante isso aqui. Eu tive um convite de um colega para praticar o esporte de jiu-jitsu. No começo foi assim meio assim constrangedor, que eu fiquei com um pouco de vergonha, mas aí o professor me recebeu bem na academia. Ele me ajudou, os colegas da equipe aqui do Boca Jiu-Jitsu me incentivaram bastante. E eu abracei a causa e comecei a treinar e comecei a gostar muito do esporte. E aí eu fiz a proposta do Jefferson para ele conhecer o jiu-jitsu, para gerar um estímulo melhor para ele na recuperação dele. Desde a lesão dele
impus essa proposta para ele e ele achou bastante interessante. Daí então ele vem cada vez mais se desenvolvendo. A gente citou para ele a questão das competições, ele logo de cara se interessou pelas competições e aí ele está agora representando a cidade, é um atleta federado, tem a Federação Brasileira que ele é registrado, ele se registrou na Federação das Paralímpicos também para competir na categoria dele. Sempre a gente tem o Jefferson como exemplo aqui na academia, que a gente sempre fala que pela determinação, a garra que ele tem, a força de vontade dele, ele vem cada vez se motivando e nos motivando mais. Então ele sempre mostrou que ele tinha bastante futuro, por isso a proposta também, que foi até uma surpresa para ele dele competir. Com um ano praticando o jiu-jitsu, JV participou de um campeonato em nível mundial, que foi disputado em Goiânia, no Goiás, o AJP Tour Abu Dhabi. E adivinha, um título para a conta. Tudo na vida tem um propósito da gente, né? Eu creio que todos que têm uma dificuldade não deixar se abater e correr atrás. Não só no jiu-jitsu, mas em qualquer outro esporte, ele salva vidas. E você não deixar se abater e vir praticar o esporte junto com a gente, que a gente vai receber de braços abertos. Vai ter um campeonato agora em setembro, a JP aqui em Araguaína, que está sendo organizado pelo mestre Rony. A gente vai estar participando. Eu e muitos alunos aqui da academia vai estar participando e estamos aí aguardando o momento para poder competir. O JV representa, além de símbolo de superação, esperança, pois os próximos campeonatos estão por vir. Mas a pergunta que fica é: qual o suporte que ele recebe? Ele tem patrocinadores? Hoje eu mesmo que me banco em questão de viagem, kimono, gasolina, taxa de inscrições, tudo é eu, né? Eu que me banco sozinho, que eu comecei agora, mas eu espero o apoio sim dos órgãos públicos, tipo Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, aí, que possa estar vendo essa matéria aí, pode estar dando uma força para nós aí, promovendo mais eventos, promovendo mais cultura na cidade aí, para estar ajudando nós de alguma forma, né? Sobre questão de viagem, qualquer ajuda financeira será válida para poder ajudar nós do esporte que precisamos muito, né? E para deixar uma mensagem a todos que de alguma forma pensam em desistir por alguma limitação. Valeu, falei que eu consegui, eu falei. Respeita aqui, ó. Eu consegui. Conseguiu. Aqui, Parabéns, cara. A Prefeitura de Palmas está estudando a possibilidade de mudar o nome de uma das principais avenidas aqui da capital, para homenagear o ex-governador Siqueira Campos. E a nossa equipe veio às ruas de Palmas para saber qual a opinião da população. É uma forma de eternizar o nome de José Wilson Siqueira Campos, atribuiu o nome da avenida principal de Palmas, capital a qual ele criou, levando o nome dele. Eternizando o nome de José Wilson Siqueira Campos. É no mínimo justo que tenha alguma coisa que lembre ele na cidade dele, né, praticamente. É importante, porque para quem não conhece vai perguntar e vai ser informado quem era Siqueira Campos, o que foi Siqueira Campos, o Estado, e para o brasileiro, né, que senão não tinha o Estado. E o assunto dividiu opiniões, e tem pessoas que não concordam com o projeto. Eu acredito que não é viável essa troca, né? Todo mundo já tem como referência a Avenida Teotônio Segurado. Não que não seja importante, né? Mas acredito que se fosse para ter essa homenagem, né, que ela tivesse acontecido algum tempo atrás. Porque muitas pessoas já se adequaram. Então a gente já tem isso como ponto de referência, a Avenida Teotônio Segurado. Eu acho que não, né? Poderia continuar a mesma coisa, não tem nada a ver, né? Assim vai ficar ruim até para a população, né? Que é acostumado com o nome que já está, né? E entra outro nome, né? Lembrando que essa alteração do nome da avenida ainda é uma proposta de lei, que ainda deve passar pela Câmara dos Vereadores para ser estudada e depois implementada. O governo federal deu início às obras de integração da ferrovia Oeste-Leste, FIOL, com a Norte-Sul, FNS. Essa ferrovia deve ligar a cidade de Ilhéus, que fica no litoral da Bahia, com a cidade de Figueirópolis, que fica localizada no sul do estado de Tocantins. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essas obras estão orçadas em R$1,5 bilhão. O presidente acrescentou que a construção desta ferrovia deve trazer desenvolvimento para os estados brasileiros e tornar o
Brasil mais competitivo economicamente perante outras nações. Temos que colocar no papel e cumprir aquilo que nós colocamos no papel para que ninguém seja pego de surpresa. Eu queria dizer aos empresários que estão nessa empreitada para construir essa ferrovia, que não é interesse de um empresário ou de outro empresário. É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outras ferrovias no país, para que a gente possa ter esse país competitivo com qualquer outro país do mundo. O Brasil será do tamanho que a gente quiser que ele seja. Se a gente pensar pequeno, se a gente pensar de forma medíocre, se a gente pensar muito para baixo, esse país será o que foi nos últimos anos. O governador do estado de Tocantins, Wanderley Barbosa, acrescentou que a finalização das obras desta rodovia deve fomentar a agricultura e a pecuária do estado e, além disso, contribuir para o escoamento das produções do estado de Tocantins. A previsão para o término dessas obras é em 2027. De Brasília, Isaías Godinho.